Olá, eu sou a Lana e eu, juntamente com os meus colegas, somos alunos do curso de licenciatura em Matemática pela UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, pelo polo UAB de Gramado. E neste vídeo, nós vamos falar como uma equação diferencial ordinária, uma EDO, como ela pode ser aplicada na matemática financeira, mais especificamente no estudo dos juros compostos. A gente vai começar lembrando de alguns conceitos básicos. Quando a gente trata de valor que você aplica, a gente está falando do capital inicial, que nesse caso, então, é representado pela letra C. Quando a gente está falando do valor final da aplicação, a gente está falando do montante, que então tem sua representação pela letra M. E os juros, que são o rendimento sobre o capital, ele é representado pela letra J. Portanto, temos a relação que o montante é igual ao capital inicial mais o J, que são os juros. Nos juros compostos, os juros vão sendo acumulados sobre o valor que já cresceu. Então, o crescimento do montante é proporcional ao próprio montante. Isso nos leva à seguinte ideia, que a taxa de variação do montante em relação ao tempo é proporcional ao montante. E na matemática, isso é escrito como dN sobre dt dividido por n, que é igual a k. E essa constante k representa a taxa de juros. A gente pode organizar a equação um pouco melhor, onde dN sobre dt é igual a k vezes n. E como queremos resolver essa equação diferencial, vamos usar o método da separação de variáveis, onde deixamos todos os termos que envolvem n de um lado e todos os termos que envolvem t do outro lado. Temos então a equação dn dividido por n, que passa para o outro lado, que é igual a k vezes dt. Então, deixamos todos os termos que envolvem n de um lado e todos os termos que envolvem t do outro lado. Essa é a forma que permite integrar os dois lados e resolver a equação. E isso eu deixo com o meu colega Luciano. É contigo, Luciano. Obrigada, Lana. Deixa comigo agora. Sou o Luciano e eu vou dar continuação na explicação que o colega Lana começou. Nós temos aqui uma equação diferencial, e agora o que nós vamos fazer é integrar os dois lados. Símbolo de integral. Integral de dn sobre n. É a mesma coisa que a integral de dx sobre x. O que a gente vai ter aqui? É o log do módulo de n na base e. Do outro lado, o k é uma constante, a gente tira ele para fora da integral. Então é k que multiplica a integral de dt, a gente vai ter t, que é 1 vezes t, então vai ser a integral de t, mais uma constante c. Agora aqui a gente precisa lembrar um pouco de logaritmos. O que é log de n na base e? Igual a k vezes t mais c. Isso é a mesma coisa que e elevado a k vezes t mais c, que é igual a n. Então a gente pode reescrever log de m na base e igual a k vezes t mais c, a gente pode escrever da seguinte forma. M vai ser igual a e elevado a k vezes t mais c. Seguindo daqui, a gente vai ter que m é igual a e a k vezes t vezes e na c, utilizando a propriedade da potência de bases iguais e expoentes diferentes. A gente pode reescrever, a ordem não importa, e na c vezes e na k vezes t. Esse e esse c, eles são constantes. A gente pode reescrever ele, trocar ele por uma outra letra. Vamos trocar ele pela letra c. Não necessariamente, não é esse c aqui do expoente. É o c que vai ser o nosso capital inicial. Então a gente vai ter c vezes e na k vezes t. E agora a gente pode começar a ajustar a fórmula para chegar naquilo que a gente quer, que é a fórmula de juros compostos. A gente vai ter que m é igual a c, que multiplica e. Esse k é a taxa de juros. A gente vai chamar de i vezes t, que é o tempo.
Então a gente vai ter que o montante é o capital multiplicado por E elevado à taxa de juros, que é I, vezes o tempo. Agora a gente pode observar o seguinte: como que a gente sabe que esse C aqui representa o capital? Vamos fazer um exemplo. M igual a C vezes E, a taxa de juros é I, e o nosso tempo é zero, vezes zero. M igual a C vezes E. Taxa de juros a gente não sabe, mas não precisa saber nesse caso. Qualquer número vezes zero é zero. Aqui a gente vai ter E elevado a zero. O nosso montante vai ser o capital vezes o E é uma constante. Todo número elevado a zero é 1. C vezes 1. Então o nosso montante é igual ao capital. Lembrando que a gente está trabalhando com juros, então o nosso montante vai ser positivo. Mas só para a gente não esquecer das regras básicas da matemática, como a gente estava falando lá no começo, que era um módulo de M, aqui a gente teria aqui, mais ou menos quando a gente fez aquela transformação aqui de jogar o E para cá com os expoentes. Mas a gente está falando de capital, então o montante vai ser positivo. E agora, o colega Elson vai fazer um exemplo para ficar mais clara essa explicação. Obrigado, Luciano. Me chamo Elson, então vou apresentar para vocês aqui na prática como calcular os juros compostos no EDO. Tá? Aqui nesse exemplo, eu tenho um investimento de R$1.000 com uma taxa de juros de 5% ao ano. Para calcular o montante após 10 anos, como é que faremos isso? Pegaremos primeiro a formulazinha que o Luciano deu, que é o montante, tá? Para o tempo igual ao capital inicial, certo? Vezes E elevado à taxa vezes tempo, certo? O que seria aqui o nosso montante? Vamos descobrir. Então a gente aqui repete, tá? O tempo a gente já substitui pelo 10 anos. Igual ao capital inicial. Qual é o capital inicial? R$1.000. Vezes E a taxa. Na taxa, pessoal, a gente vai fazer um macetinho aqui, ó, porque os 5% equivalem a 5 sobre 100, que é o que significa a porcentagem, que é igual a 0,05, que é o que vamos substituir aqui nessa fórmula, que é a taxa, tá? 0,05 vezes o tempo, que seria 10, certo? E calculando isso aqui, repete, vamos na calculadora e vamos calcular E elevado a 0,05 vezes 10. Aqui é facinho, né? Aqui equivale a quê? 0,5, tá? Calculando então, pessoal, resultado disso aqui, 1,6487. Multiplicação daqui, vamos finalizar. É um valor aproximado. R$1.648,70, certo? Acho que vamos dar mais um exemplo aqui, mas eu acho que eu vou deixar com meu amigo Antônio. Fala, Antônio. Valeu, prof. Elson. Então vamos continuar aqui com um novo exemplo. Né? O novo problema que nós temos aqui é qual o valor final a ser pago na compra de um imóvel de R$200.000 a juros de 15% ao ano, no final de 3 anos. Então nós temos aqui a formulazinha para nós acharmos esse valor. Tá? Então qual será o montante? Vamos lá. Montante no tempo que nós temos, né, que são 3 anos, é igual ao capital. Qual é o capital? Nós temos aqui o valor total de R$200.000. Então, o capital é R$200.000 vezes Euler, né, na taxa vezes o tempo. Qual que é a taxa que nós temos? 15%. Como o professor Elson já passou, né, nós temos que dividir o 15, já que ele é
por cento, né? Então, por 100, nós vamos ficar aqui com 0,15. Esse 0,15 nós vamos multiplicar aqui pelo tempo, que é 3. Então, vezes 3. Né? No final aqui nós vamos ter, só calculando novamente, 3 igual a 200.000 vezes e na 0,45. Então vamos ver quanto dá esse E na 0,45. Né? Vamos para cá, vamos reescrever ele aqui. E na 0,45 é igual, ou melhor, aproximadamente, é o valor de 1,568. Então nós vamos multiplicar. Nós temos que achar um montante de 3 anos, né? Que é igual aos 200.000, que é o nosso capital inicial, ou seja, o valor do terreno, vezes esse 1,568. Então nós vamos ter no final de 3 anos o valor a ser pago por esse terreno. Lembrando que aqui não foi pago nenhuma parcela durante esses 3 anos, então é um valor de juro sobre juro, né? Mais o montante, quer dizer, mais o capital, então fica montante total, vai ficar de R$313.000 e 600. R$313.600. Esse é o montante total, né, que nós vamos pagar pelo terreno comprado a R$200.000. Obrigado. Agora é com vocês.